aí pessoal, aqui é o Matheus Lobo do canal Onigiri Pop e tá começando agora mais uma edição do OnigiriCast, o podcast do Onigiri Pop aqui no YouTube. Lembrando que você também pode conferir esse podcast por um arquivo MP3 que tá na descrição desse vídeo. E o tema de hoje é vilões. O que é que os vilões dos animes representam? Quais são os tipos de vilões? Quais são os vilões que nós mais odiamos? Tudo isso a gente vai debater nesse episódio. E hoje estão aqui comigo, Jesus! E o melhor tipo de vilão é aquele que você torce para ganhar. You're goddamn right. E Vitor Porto, do canal Eu Sou Eu. Nos animes, os vilões geralmente são bem mais foda que os heróis. Até que eles ficam do bem e aí começa a ficar fraco pra caralho, né? É, eu não gosto disso aí. E galera, só pra deixar avisado mesmo que vão rolar alguns spoilers aí dos animes que a gente for comentar aí dos vilões. Então, quando a gente for comentar aí de algum anime ou for falar o nome de algum vilão, já saiba que vão rolar provavelmente alguns spoilers. Então, já fica avisado pra não rolar aquele mimimi, blá 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 básico de sempre, tá bom? Tá avisado. Espero que estejam preparados para ter um Spoiler. de arrepiar. Jesus, você que é um cara que gosta de fazer análises mais detalhadas, críticas, me diga o que você acha da importância dos vilões nos animes. Análises detalhadas e críticas quer dizer hater, né? Jesus é hater. Não sou hater. Mais ou menos. Mas enfim, eu acho que os vilões são tão importantes quanto os protagonistas, se não mais, porque em alguns animes, principalmente shounens, né, são eles que vão dar aos nossos protagonistas as forças, as motivações do nosso protagonista evoluir, se tornar mais forte, lutar por algo ou por alguém. Então, ter um vilão bem trabalhado é tão importante quanto ter um protagonista bem trabalhado. Se for um vilão bosta, quebra um pouco da imersão do que o anime pode te dar. Eu acho até que em alguns animes de gênero que não é comum ter vilões propriamente ditos, como animes de esporte, eles às vezes tentam colocar, além de uma rivalidade, uma certa malícia em alguns personagens, né? Um ar de, aquele cara é fela da puta, só pra você sentir raiva e ver o protagonista triunfante contra aquele cara que você tá odiando, que tem o papel de vilão, mas não é exatamente mal, né? Tipo aquele cara que tá lá no esporte, mas ele trapaceia, então vai lá e quebra a perna do coleguinha, coisa assim do tipo. Tipo, principalmente nesses esportes, eu acho que a principal função é te deixar mesmo, que nem o Matheus falou, com raiva, né? Porque a motivação do herói se torna a sua. Você quer que ele ganhe desse cara que tá trapaceando de qualquer forma, porque você tá com raiva dele. Você não tá... Alguns vilões, principalmente de anime shonen, você fica meio, às vezes, com medo dele. Mas nesses aí de esporte, você fica com raiva, mas quer matar esse filho da puta. Pois é, então é ótimo quando eles conseguem passar essas sensações, né? De raiva ou medo, que são sentimentos fortes e não tão facilmente transmitidos. E um anime que me lembra muito bem isso é Shokugeki no Soma, que até voltou, né? Tá na segunda temporada agora, que ele não tem vilões maquiavélicos que querem dominar o mundo, hahaha. Mas no anime de comida, a gente consegue sentir raiva de várias pessoas que estão lá travando batalhas culinárias lá com o Soma, sabe? Até se você for ver, como você disse, não tem um vilão, mas esses trapaceiros que a gente disse, esses personagens que fazem a gente ter raiva, não tem nenhum principal, eu diria. Eu acho que tem vários sub-vilões, bem entre aspas, né? Que vão minando aí a nossa... Não é nem que vão minando a nossa raiva, porque a gente acaba não ficando com tanta raiva de cada personagem em si. Mais de uns e mais de outros. Mas a gente acaba querendo mais que o... Esqueci o nome do protagonista. Soma. Que o Soma, ele faz aquelas comidas lá de explodir peito, explodir bunda lá pra ele ganhar. Então, tipo, vai fazendo a gente ficar com mais motivação pra ele ganhar. Um cara simples, um cara que, tipo, não teve tanto estudo assim que nem todos lá e não tem tanta grana. Tem várias coisas que fazem essa motivação da gente crescer. E eu acho que pra gente terminar essa reflexão de a importância do vilão dentro do anime, eu só queria falar mesmo que, em certos casos, se você tem um vilão mal trabalhado, você não consegue sentir a necessidade do herói, né? De realmente trilhar aquela aventura, de conseguir superar aquele obstáculo, ou quando o vilão começa bem trabalhado e depois acaba na mesmice, como acontece, sei lá, em Inuyasha, tipo,
No Inuyasha a gente tem o mesmo vilão do começo ao fim. Ele sofre diversas metamorfoses, assim por dizer. Pois é. Literalmente. Narako, né, em japonês, que a galera conhece como Naraki, né, quem assistiu a versão dublada. Por mais que a gente tenha esses subvilões, né, como o Porto falou, que aparecem aí no anime pra ir minando a história, até porque o cara tem que ter alguns minions, ou então tem animes que trabalham com sagas, né, e tem aquele boss da saga. E no Inuyasha até tem isso, mas normalmente é uma galera que é subalterna do Narako, ou então que tá sendo controlada, enganada por ele e acaba agindo como vilão também. E chega um ponto que, cara, só Narako, direto no Inuyasha, chega um ponto que, porra, não tem outro desafio não aí pra mim. Tem um outro anime que eu acho que é um exemplo disso que você falou, só que nesse sentido de motivação ser fraca, mas não de ser um vilão só e que se estendeu muito, que é uma temporada só, que é o Blue Exorcist, que eu achei, tava gostando do anime, mas no final eu achei toda aquela história, não sei se nem vocês assistiram na verdade, mas toda a história não sei o que de filho do Lúcifer e tal, e no final não teve um vilão específico, aí meio que o Lúcifer encarnou no próprio irmão, mas ficou um negócio meio zoado. Aí tinha um outro cara lá também que era um puta discípulo lá de Lúcifer que mal apareceu direito na história. Eu achei bem mal construído o vilão nesse anime. É um exemplo pra mim que eu achei ruim. Pois é, o caso do Blue Exorcist, né, que a galera também conhece como Aono Exorcist, né, os dois nomes são bem famosos, é que ele foi um anime de 2011 que, inclusive, a gente falou... Tu falou, né, no News, Jesus, ou fui eu? Sim, falei. Foi a gente. Foi a News que a gente fez junto lá, que esse anime vai voltar em 2017 e ele vai adaptar outro arco, e no caso, a primeira temporada dele, ela foi diferenciada do mangá. A partir de certo ponto ficou diferente. Eu não leio o mangá, então não sei qual foi o ponto que diferenciou, mas a galera fala que aquele final não existe. Por isso que até gerou até uma confusão, porque a segunda temporada meio que vai dar continuidade adaptando um arco que parece que existe no mangá. Aí eu fiquei, como assim? Eles vão adaptar um negócio que existe, mas continuando de algo que não existe? Que merda que vai ser isso? Eu só tô falando aqui porque tu citou o anime, eu achei que a galera devia saber, assim, né? Nem todo mundo pode ter visto o news. Mas, de fato, isso daí é um exemplo de quando dá merda. Tipo, foram fazer um final original, acabaram estragando algo que tinha no mangá e não souberam amarrar as pontas, né? Então ficou essa dúvida aí, essa sensação de que, opa, quem era o vilão? Que caralho é que eu tô vendo aí? Prepare-se pra encrenca, é o nosso nome. Eu vou fazê-lo em pedaços! E galera, como a gente disse no começo do podcast, existem vários tipos de vilão, né? Aqueles que são focados para alívio cômico, aqueles que são super inteligentes, ou os que são super poderosos. Mas aqui a gente vai falar de uma forma mais geral, dividindo em dois grupos, que são os vilões que a gente quer que morram, ou que a gente tem algum tipo de medo deles, e os vilões que a gente gosta, ou então que a gente aprendeu a gostar deles. Porque sim, existem vários e a gente vai dar alguns exemplos pra vocês. E cada um aqui fez meio que uma listinha, né, de vilões que a gente gostava, ou que a gente achava filha da puta, que a gente queria que morresse. E eu saquei aqui, pra mim, todos de DBZ, porque quando eu era pequeno, sei lá, pelo menos o Freeza, eu morria de medo do Freeza, principalmente aquela parte que... Bom, primeiro que ele era um filho da puta, que ele matava todo o pessoal do seu próprio exército, se os caras fossem incompetentes, eu já falava, caralho, olha esse cara. E depois aquela parte lá que ele tem que escolher entre o Gohan, o Kuririn e mais um, que eu não lembro quem, quando ele tá na segunda fase, que ele tá com chifre, e ele vai lá e enfia o chifre no Kuririn, ele vai lá e explode o Kuririn com a mão. Mano, eu ficava muito, tipo, com medo dele. Eu falava, caralho, olha esse cara, não sei o quê. Quando eu era pequeno, era foda. E no caso do Kuririn, vale lembrar que não só a gente ficou com raiva do Freeza, mas o Goku também ficou, e foi por isso que ele virou um Super Saiyajin, né? Tipo, naquela hora que o Freeza pega, levanta o dedinho, faz o Kuririn flutuar e explodir, tem um peso aquilo dali. E ali é literalmente a motivação, né? Tipo, aquilo foi a motivação total do Goku se transformar em Super Saiyajin. Então foi tipo, ao mesmo tempo que todo mundo ficou com puta raiva, depois foi um puta momento épico pro anime. É um exemplo de quando eles conseguem trabalhar bem o vilão, que ele faz até o protagonista evoluir, né? Literalmente. Eu também coloquei aqui como, acho que mais como filha da puta agora, a Neruto todo, Hunter vs Hunter, principalmente aquela parte que mostrou ela com a cabeça lá daquele cara que tava ajudando o Gon, tipo, como se ele fosse um animal de estimação, passando a mão no cabelo dele. Eu falei, caralho, que filha de uma
E novamente serviu como um catalisador para o nosso protagonista, né? Evoluir ou então ficar muito puto e despertar um novo tipo de poder, etc. E por último, eu coloquei aqui na minha lista o Xixiu. Ele mais, acho que pela aparência, ele me dava medo, assim, também que os protagonistas tiveram que passar por vários subchefes até chegar no Xixiu, então, tipo, elevou muito o poder dele. Pareceu que ele fosse muito maior, então, quando chegou nele, eu falei, caralho, agora é o Xixiu. É aquele cara que eles tiveram que passar por tudo aquilo pra chegar, esse cara com pele queimada, com essa aparência, não sei o que, tipo, dava bastante medo pra mim quando eu era pequeno. Prepare-se pra encrenca, é o nosso nome. Eu vou fazê-lo em pedaços! E bem, agora eu vou falar a minha lista, porém não é muito daqueles que dão medo, e mais sim aqueles que você quer que morra e se foda, exploda, etc. Pra começar, com um bem conhecido pela maioria de vocês que acompanha Sword Art Online, a gente tem o Rei Oberon, ou como ele é conhecido no mundo real, né, o Nobuyuki Sugo, que foi o cara lá que capturou a Asuna depois da primeira parte do seriado e botou ela lá na gaiolinha e tal e tentava estuprar ela de vez em quando, né? Bem gente boa. Pois é, esse filho da puta, cara, ele tanto no mundo real quanto no dentro da realidade virtual, ele é um filho da puta, porque primeiro ele quer a empresa, mas ele também quer se casar com a Asuna. Eu acho um pouco apelativo o que o autor fez com o vilão, tipo, tentando copiar um pouco o Berserker na cena em si, mas naquela cena que ele tá lá tentando estuprar a Asuna na frente do Kirito, todo telespectador fica... Caraca, mata esse filho da puta! E é o que o Kirito faz, né? Depois, quando ele consegue se livrar lá usando o seu hack. Enfim. E aproveitando, Jesus, que tu falou de Sal agora, já que é do mesmo criador, eu queria citar um vilão de Axel World, que é o Nome, que pra quem não se lembra, é aquele filho da puta que tem o poder de roubar o poder das outras pessoas. Eu lembro, esse filho da mãe. No mundo virtual. Que tanto ele fica fazendo isso pra chantagear a galera e... Ele pega lá a menininha lá, eu não tô lembrado o nome dela, que é amiga do protagonista, né? E fica obrigando ela a fazer um time com ele, porque ela tem uma habilidade lá de cura que ninguém tinha no jogo e tudo mais. Então ele meio que deixa todo mundo aos pés dele, porque ele tá com material pra chantagear a galera toda e ameaça roubar o poder de outras pessoas se ninguém fazer o que ele tá pedindo. Sim. E, cara, ele leva uma costa tão grande no final... E ele tem um final, assim, tão triste, vamos dizer assim, pra quem é um jogador online, né? Que ele perde as memórias e a capacidade de entrar, né, no mundo online. E todo mundo, eu acho que ficou com a alma lavada quando aquele cara perdeu. Enfim, e tem também aquele outro exemplo de que quando o vilão simplesmente não se fode, ou ainda não se fodeu, né? Porque a gente ainda não viu isso acontecer. Que é no caso de Griff de Berserker, que até tá voltando agora. Bem, é aquele exemplo de... eu sou teu amigo... eu tô sempre te ajudando, mas eu não quero trilhar o mesmo caminho que você. Aí o Guts vai lá e se separa da companhia do Griff, né? Aí depois o Guts vai lá, vai ajudar o cara, resgatar o cara, mas o filho da puta acaba sacrificando todo o seu bando pra se tornar um demônio filho da puta, né? E não só ele sacrifica todo o bando dele, mas também ele estupra lá a garota que era apaixonada por ele e que ele sabia que o Guts era apaixonado por ela na frente dele, enquanto vários demônios mordem o braço do Guts, entre outras fatalidades, né? Com a volta do anime, a gente vai até acompanhar um pouco mais do Griff sendo filha da puta com o Guts. Prepare-se pra encrenca, é o nosso nome. Eu vou fazê-lo em pedaços! E mais um dos vilões, filhos da mãe dessa vez, é o Kyubey. Claro que tinha que estar aqui. Quem assistiu Madoka conhece o Kyubey, aquele animalzinho bonitinho, kawaii e tal, só que na verdade é um grande filho da mãe. É tipo o Uni do Caverna do Dragão. Cara, ele na verdade, embora ele seja meio que assim maquiavélico, que ele trame as coisas e tal, ele acha que faz o que faz porque é o melhor possível, sabe? Aí ele chega lá agora e te... Ei, eu te dou um desejo, mas você vira uma garota mágica. E aí, que tal? E nisso ele vai manipulando lá as garotinhas, né? Pra fazer o que ele bem quer. E obviamente dá merda, dá muita merda. E sempre ele consegue tirar a culpa dele e botar em outra pessoa. Ah, não, isso aconteceu porque você decidiu virar uma garota mágica. Eu não tive nenhuma culpa, você quis fazer o desejo. Esse tipo de coisa. E cara, eu não vou dar o spoiler porque... não tem como eu dar spoiler desse personagem, senão perde toda a graça do anime.
E pessoal, tem um negócio que eu acho que vocês não vão acreditar direito assim, e talvez quem esteja escutando o podcast também não, é que um dos vilões que eu tinha separado pra falar é uma chamada Pokémon Hunter J. Então, como deu pra perceber, ela é do anime Pokémon. Esse cara é xarope. Quem assistiu a fase de Sinnoh deve conhecer. Mas basicamente, vocês estão se perguntando, como é que um vilão de Pokémon pode ser um vilão que a gente quer que morra, quer que odeie e tudo mais, né? Porque, enfim, vocês conhecem como é a história de Pokémon, que é um negócio bem mais infantil, que a referência de vilão que a gente tem é Equipe Rocket, né? É uma coisa mais alívio cômico os vilões de Pokémon, né? A não ser os rivais, tem alguns rivais que são bem filho da putinha, né? Não é nada que, filho da mãe, eu quero que tu morra. É uma coisa mais light, né? É tipo, ele abandona Pokémon, que cara sem coração. Exato. Tipo isso. É mais para dar uma lição de moral. Os vilões de Pokémon, assim, sem ser a Equipe Rocket, são mais para dar uma lição de moral em alguma coisa desse tipo. No caso, a Pokémon Hunter J, ela meio que tem o mesmo trabalho da Equipe Rocket, né? Ela captura Pokémons roubando, né? Ou então pega Pokémons de, sei lá, uma área de preservação, coisas do tipo. Basicamente capturar Pokémons de forma antiética e vender esses Pokémons, ou então utilizar para algum objetivo maligno. A diferença, cara, é porque a Equipe Rocket, querendo ou não, tem uns episódios que você fica um pouco com raiva deles, mas aí no episódio seguinte você fica com, sei lá, pena, ou então ri da cara deles, ou alguma coisa do tipo. A Pokémon Hunter J, primeiro, você olha pra ela e acha que ela tem cara de fela da puta mesmo, e isso daí não é comum em Pokémon. E ela transforma os Pokémons em pedra, ela trata a galera assim super mal, até a própria Equipe Rocket fica meio que pasma, entendeu? Quando vê a Hunter J. Então, o ódio que você sente dela é um negócio que eu realmente não esperava em Pokémon. Até os próprios protagonistas conseguem ficar com uma raiva gigantesca, sabe, dela. Eu achei interessante mencionar porque, como a gente falou no começo, né, o vilão às vezes pode ditar o tema e tal do anime, e Pokémon, que tem uma pegada bem mais infantil, nos episódios que ela apareceu, ficou com um tom mais sério, sabe, de desespero. Você sentia a angústia de ter que ir atrás dos Pokémons que ela roubou. Prepare-se pra encrenca, é o nosso nome. Eu vou fazê-lo em pedaços! Mas tem um vilão nos animes que eu sei que muita gente fica com raiva quando a gente só lembra do que ele fez, que é o Tucker de Fullmetal Alchemist. Que, para quem não se lembra muito bem, você sempre vê ele na sua timeline do Facebook quando é Dia dos Pais. Sim, a gente tá falando do cara que transformou a filha em quimera. Seu filho da puta! Cara, que fela da puta. A gente tava no off antes e o Porto falou: mas tem o Father também em Fullmetal Brotherhood e tudo mais. Aí eu falei, cara, beleza, tem o Father, mas chega num nível que eu nem me lembro da raiva que eu sentia do Father, e só de lembrar do que o Tucker fez eu já fico puto, entendeu? Isso que o Tucker, ele apareceu bem no comecinho do... Eu só vi o Brotherhood, não sei se ele aparece no normal, mas ele apareceu bem... também. Aparece, pra gente ficar com raiva duas vezes. Nossa, ele apareceu bem no comecinho, foi tipo 2 episódios só que apresentou ele, no outro já apresentou a filha, e no outro já mostrou ele, fiz aqui experiência, mostra a Quimera falando devagarinho, tipo, papai, eu falei, caralho, que filha de uma... Ele, realmente, ele dá muito mais raiva do que qualquer outro personagem no anime. E sabe o que eu acho que fez que a gente sentisse mais raiva dele? Tipo, primeiro porque aquilo foi muito cruel e a gente ainda teve um episódio pra meio que se apegar, bem entre aspas, né? Tipo, achar fofinha a menina e o cachorro, que eles gostavam de brincar junto e tudo mais. E quando o Tucker foi apresentado pra gente, ele passava assim, né? Essa é uma ideia de cara legal, de bom pai, de bom etc. pai e tudo mais. Aí você vê que o personagem, por ser encurralado, né, na parede, por questões de trabalho e tudo mais, ele meio que pirou e resolveu fazer aquele experimento. Tanto que depois ele aparece fazendo várias tentativas de homúnculo, né, pra ressuscitar a filha dele. Agora eu não me lembro se isso é no Fullmetal normal ou no Brotherhood, Eu enfim. também não consigo lembrar, não. E o símbolo internacional de maldade, seja em séries, seja em animes, é maltrato com animais, principalmente. Crianças também, mas é principalmente com animais. E aí ele simplesmente pegou os dois e fez essa merda aí. E falando em animais, né, eu tenho que dar um exemplo rápido aqui, que é do Jill Brando, de Jojo. Que na primeira parte de Jojo, né, o Phantom Blood, ele chega lá na casa do Jonathan, ele se passa lá de bem educado e tal. O que é a primeira coisa que ele faz? Vê o cachorro lá do Jonathan,
pá, dá uma joelhada na cabeça do coitado do cachorro. Mano, você já pega um ódio incrível do filho da puta que faz isso. Pobre cachorro lá, inocente, pá, dá uma joelhada no cachorro. E não bastando isso, ele faz uma crueldade maior ainda, que é jogar o cachorro lá pra cremar, né? E ele rouba o primeiro beijo da menina que o Jonathan gosta, ele envenena o pai do Jonathan, ele mata pessoas, ele passa 3 gerações fudendo com a família dos Joestas, né? Então, é um vilão que transcende gerações. Prepare-se pra encrenca, é o nosso nome. Eu vou fazê-lo em pedaços! E cara, sabe um anime que tem uns vilões que você fica muito puto? É Fairy Tail. Quem assistiu sabe, só que tem uma ressalva. Alguns deles ficam do bem depois. Então, tem aqueles que você fica odiando pra sempre e tem aqueles que você fica... Caralho, como é que eu tô gostando desse cara que era super fela da puta antes disso? Quem assistiu sabe que o Gadil, por exemplo, hoje é um dos personagens mais shippados de Fairy Tail e tal. Ele com a Levi e tudo mais... Só que ele foi fela da puta escroto pra caralho. Ele meio que crucificou os membros da Fairy Tail quando ele apareceu da primeira vez. Teve toda uma guerra das guildas e tudo mais. Tem o Jelal, que acabou matando um dos amigos dele de infância e se voltando contra a Erza, deixando o Natsu puto. Tem a galera que é extremamente fela da puta, que ameaça criança pra poder ganhar um torneio lá, entendeu? Então o Fairy Tail, ele tem o poder de deixar a gente com raiva dos vilões. E muitas vezes a gente vê até os protagonistas chorando, porque às vezes eles não conseguem dar um jeito naquilo ali que tá acontecendo, sabe? Então eu acho legal pra caralho, porque no caso desse anime específico, não é só a gente que se sensibiliza por conta lá do que os vilões fazem, mas os próprios personagens são mostrados sofrendo emocionalmente os problemas. Mas como eu disse, alguns deles ficam do bem depois, né? Como é o caso do Gadil, que eu já citei. Tem também a filha da Uchiha lá, né? Que é a sensei do Grey, que ela era muito maligna, muita merda aconteceu por conta dela, e depois ela fica do bem, quer se redimir. Inclusive tem um sacrifício foda lá em uma das sagas mais recentes, assim, que teve do anime. Então Hiro Mashima sabe fazer direito esse trabalho aí com vilões e redenção. Mas é claro que isso também acontece em outros animes, né? Eu acho que tu assistiu o Busou Renkin, né, Jesus? Uhum. Que tem o Papillon. Papillon! Cara, é um vilão, assim, sensacional, que ele começa, né, sendo antagonista e tal, mas, cara... Ele é um alívio cômico ambulante, cara. Aquela máscara. Ele é muita coisa, porque no começo ele passa uma sensação de repúdio, né? Porque ele se torna um vilão porque ele era um ser humano amargurado, né? E aí vira um homúnculo lá, uma mistura. Aí começa a ser filho da puta, usar o poder dele pro mal, só que ao mesmo tempo ele é meio que fabulous, né? Totalmente fabulous. Tem um vídeo aí que o Matheus botou o Papillon. Ele pode deixar na descrição lá. Pois é, e eu achei muito marcante ele, porque no final do anime ele até tenta ajudar o protagonista e tudo mais, ele quer que a galera clame pelo nome dele. Mas agora eu tenho 2 vilões que se encaixam muito bem naquele exemplo de que a gente aprende a gostar deles, mas a gente não deveria gostar deles, certo? E o primeiro exemplo que eu tenho para dar disso é o Sebastian Michaelis de Black Butler ou Kuro Shitsuji. Ele é um demônio que fez um contrato com o Ciel, quando o Ciel estava, tipo, quase ferrado, quase morrendo, e salvou o Ciel. Ciel, o que ele quer? Ele quer uma vingança, beleza. Então o Sebastian vai fazer tudo que o Ciel mandar, seja ridículo ou não, para cumprir essas ordens. E a gente passa a gostar desse personagem pelo carisma dele, ou até mesmo como um troll, né? O problema está aí, ele é um demônio e ele se utiliza do carisma para conseguir o que quer. E o próximo exemplo é da ex-death de Akame ga Kill, que é uma puta sadista que adora ficar matando as pessoas, mas que quando se aproxima do Tatsumi a gente vê aquele outro lado kawaii, por assim dizer, meio fofinho e tal, e a gente acaba se apaixonando pela personagem. Assim, eu simpatizei com ela, né? A gente teve até essa conversa off, e eu queria realmente que ela ficasse com o Tatsumi e tal, se redimisse. Só que, enfim, né? Tu disse que, no caso, eu não tava aprendendo a gostar da personagem, eu tava colocando minhas esperanças na personagem, né? Porque, assim, quando a gente simpatiza com a Steph, a gente simpatiza
com ela, namorando com Tatsumi e se redimindo. A gente quer que essa personagem, que teve uma infância difícil e que cresceu nesses meios difíceis, se torne uma pessoa boa. A gente acredita que ela pode se tornar alguma coisa boa. Porém, ela mesma fala que, mesmo se ela acabar com Tatsumi, ela não vai mudar em nada a natureza dela. Ela vai continuar sendo aquela pessoa sadista que adora lutar, que adora matar pessoas friamente. É diferente de um Orochimaru, né, da vida. Enfim, né, porque o Orochimaru, o cara consegue ser odiado o anime todo, e no final você fica um pouco meio que misturado se você odeia ele, ou pelo menos se sente neutro em relação a ele, né? Pra mim foi exatamente ao contrário que você disse. Na verdade, antes dele virar, entre aspas, do bem, eu adorava ele como um vilão em si. Não que eu gostava, achava, tipo, ele era filho da puta, eu falava, isso aí, seja filho da puta. Não é isso, mas eu gostava dele como vilão, eu gostava, tipo, da forma que ele fazia os jutsu, do tipo dele no anime. E quando ele ficou meio do bem, que o... a gente não pode falar assim, do bem, certo, porque... É mais pra elucidar, mas não é... como se ele fosse um personagem de RPG e ele fosse true neutral, sabe? Que ele... Porque quando ele voltou, ele renasceu, ele ficou meio que um bundão. Tipo, ok, teve aquele escalonamento de poder absurdo que a gente falou até no outro cast, que o Matheus falou lá, mas ele ficou meio bundão, ele ficou meio tipo, Sasuke, faça o que você quiser, cara. Tipo, mano, eu sei que ele quer o corpo do Sasuke, tudo bem. Assim, eu acho que ele meio que desistiu, certo? Dessas coisas assim. Depois da experiência da morte, ele evoluiu pra um outro nível. Só quero fazer minhas pesquisas aqui de boa. É porque é estranho a gente ver um personagem que tinha uma obsessão muito grande com essa parada do eu quero teu corpo. E do nada ele perder toda essa motivação dele. É bem estranho. Jesus, mais ou menos, porque no início ele queria ter a vida eterna, né? Só que depois ele se apaixonou pelo poder e aí quis aliar essa vida eterna a ter corpos foda pra caralho. Porque nada impede que você tenha a vida eterna num corpo simples. Mas aí ele... eu quero vida eterna e força. Então eu vou pegar o corpo do Itachi. Não, eu vou pegar o corpo do Sasuke. Só que parece que depois dessa experiência aí, né, ele pensou, não, eu só vou ficar com a vida eterna mesmo, foda-se o poder especial. Ou então ele tá com outros objetivos de poder que a gente desconhece, né, porque o mangá de Boruto tá saindo aí e tudo mais, eu não tô lendo ainda, eu pretendo ler, mas basicamente é isso, né, vai que ele volta e tudo mais como vilão, mas por enquanto que a gente tá gravando e não lemos ainda o Boruto que tá sendo publicado, dá a entender que ele só quer continuar de boa com as pesquisas pra continuar na vida eterna dele. Prepare-se pra encrenca, é o nosso nome. Eu vou fazê-lo em pedaços! E tem um vilão que eu queria falar aqui, que é o Accelerator do anime Toaruma Jutsu no Index, que eu acho que muita gente conhece, é um anime bom pra caralho, se eu não me engano foi o primeiro anime foda que a gente fez, por sinal, e ele começa um extremo fela da puta, né, o Esper mais forte lá da Cidade Academia, e, cara, ele tava matando várias Misaki Sisters, né, que são os clones da Misaki, que foram feitos justamente pra ele poder passar de nível. Só que ele começa a tomar gosto pelo negócio, vamos dizer assim, tem certos requintes de crueldade, ou então ele simplesmente ele é um pouco sadista, né? É o ponto de não se importar, e ele vai fazendo isso, né, matando as sisters, só que aí elas ficam amigas do Toma, né, que é o protagonista, e começam a criar sentimentos de certa forma, e tem um medo de morrer. E nessa putaria aí, o Toma se mete pra ele parar de matar as Misaka Sister. Aí a gente tem aquela luta foda lá, com o socão que o Toma dá nele e tudo mais, e o cara parece que depois disso ele toma jeito, a um certo ponto que de extremo fela da puta, ele passa pra um tsundere. Porque o soco mexeu um pouco com o cérebro dele, né? Aí ativou assim, tsundere mode. Pum! Bateu lá na cabeça dele. E o cara agora fica, não, eu não tô fazendo isso pra te ajudar. É engraçado demais. É um personagem foda. Não só na força, como na personalidade, né? Exato. Quando ele passa, entre aspas, assim, para o lado do bem, eu poderia dizer para um lado mais neutro, né? Quando ele passa para esse lado, a gente sempre fica torcendo para ele arrebentar algum dos vilões. Na verdade, ele é um dos casos que, ao deixar de ser do mal, não fica mais fraco, né? Tirando um negócio que é spoiler, mas pelo menos é bem justificado o que acontece lá na trama. Prepare-se pra encrenca, é o nosso nome. Eu vou fazê-lo em pedaços!
E tem um outro vilão muito conhecido no universo de mechas e de Gundam, que também troca de lado várias vezes, não sabe o que é da vida, que é o Char Asunabro. E na verdade ele sabe muito bem o que é da vida, pois no começo, apesar de ele ser um antagonista, ele tem seu plano de vingança traçado e ele vai sacrificando membros do seu próprio lado para atingir a sua vingança lá ao final do anime, que torna ele uma espécie de anti-herói, porque embora ele gostasse de lutar contra o nosso protagonista, na verdade ele estava lutando para o fim dos vilões assim do anime, sabe? Quem assistiu aquele filme da Operação Valkyria, que é um plano para matar o Hitler e tal, vai encontrar que várias semelhanças com o personagem do Char, que planeja algo parecido. E não bastando só isso, no segundo Gundam ele volta como um aliado, ele volta como um, entre aspas, mocinho, né? Buscando se redimir, etc e tal. Porém, uma coisa muito estranha acontece e alguns anos depois ele se torna um vilão de novo, querendo soltar um meteoro na Terra. Vai entender, às vezes os personagens simplesmente é muito tsundere, né? Não sabe o que quer. O Jesus falou aí de um exemplo de um vilão, mas que é mais um anti-herói, né? Na verdade, a gente não quer chegar nesse cast e já falar de anti-heróis, a gente acha que vale a pena até deixar mais pra frente, talvez um vídeo ou um cast só sobre anti-heróis, mas tem alguns que são anti-heróis, mas que ao mesmo tempo a gente tem que comentar como vilões, e esse que eu queria aqui comentar bem rapidamente, até é sacanagem, mas é o Raito do Death Note, né? Que é um vilão que acho que de cara você gosta dele. Acho que eu não conheço quase ninguém que torce pro L e não torce pro Raito, sabe? Ele é um vilão, mas ele é mais um anti-herói, então... O Raito, ele começa mais como um anti-herói, sabe? E você fica dividido se você tá do lado dele ou não, porque você sabe que ele faz um pouco errado, mas você também... Mas enfim, a gente tem uma certa ligação com esse personagem. A gente acha que ele não é tão mal assim. Porém, quando ele passa para a transição de anti-herói para se tornar o deus do novo mundo, daí ele vira um fudendo vilão assim até o final do anime. Não tem mais como gostar desse cara. Assim, tem pessoas que vão gostar, mas não tem mais como a gente torcer para que ele derrote o L da mesma forma, sabe? Que no caso não é mais o L, né? O Nier, mas enfim, tanto faz. Prepare-se pra encrenca, é o nosso nome. Eu vou fazê-lo em pedaços! Então, pessoal, a gente fez esse podcast mais pra mostrar pra vocês algumas visões de vilões dos animes que a gente tem, né? Porque alguns foram marcantes pra gente de uma forma ou de outra, né? Tucker do Fullmetal Alchemist, né? O Raito que passou de anti-herói pra vilão, como Jesus disse agora, né? E uma infinidade aí de vários outros que a gente citou no decorrer do podcast. É claro que a gente queria ter citado mais, só que fica meio complicado, porque ia ficar um podcast muito longo. A gente pode ficar falando o dia todo aqui de vilões. E também vocês devem ter percebido que em alguns momentos a gente meio que tem que dar uma sinopse do anime pra vocês, porque esse daí é um tema meio complicado, porque como a gente tá falando de muitos animes, né, vai ter anime que a galera não assistiu, então tem que dar um background pra vocês entenderem melhor por que a gente acha aquele vilão marcante ou não. Mas aí é que entra a melhor parte. A gente queria ter essa discussão com vocês. E como é que a gente pode fazer isso? É através dos comentários. Você pode comentar aí quais são os vilões mais marcantes que você se lembra de ter visto no mundo dos animes. Se foi um vilão que te deixou com medo, ou com muita ansiedade para assistir o episódio, ou simplesmente se foi um cara que, porra, eu quero que aquele vilão morra, aquele caralho. Então a gente quer ver esse tipo de comentário aqui embaixo, beleza? Então é isso aí, se você gostou desse podcast, clica em gostei, não se esqueça de compartilhar com os amigos, assinar o canal se você ainda não é inscrito e, claro, acompanhar o Onigiri Pop durante o mês de julho, porque tá lançando muita coisa aqui no canal. Então, a gente vai ficando por aqui e até uma próxima edição do OnigiriCast. Falou! Falou!